Aqui é a Tia Fê. Aqui é o Tidé. Aqui é o Vini. E está começando agora mais um Grupinho de Oração! Então, como de costume, vamos começar fazendo o sinal da cruz que a gente já ensinou para vocês. Em nome do Pai, eu tenho poder. Em nome do Filho, eu tenho a salvação. E do Espírito Santo, eu tenho a força. E é em nome desse Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nós iniciamos esse grupinho. No grupinho de hoje, a gente vai falar sobre o senhorio de Jesus, também conhecido como a salvação, e sobre o pecado. Mas também nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E não tem como falar de pecado, sobre o senhorio de Jesus e o Espírito Santo, sem falar também do amor de Jesus. Então vamos lá? Roda a vinheta! Então, crianças, vamos ver o que o Senhor vai nos falar hoje através da sua palavrinha. E a palavrinha de hoje vai ficar no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9. Nos versículos 2, 5, 6 e 7. Então vamos ouvir a palavra do Senhor. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padilha. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Que é mais fácil dizer? Teus pecados te são perdoados ou levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volte para tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, para a gente começar esse grupinho de hoje, é interessante que a gente entenda quem é esse paralítico, né? Então, você vai explicar um pouquinho pra gente. É isso mesmo, Tia Fê. Então, crianças, nesse evangelho de hoje, de São Mateus, nós vemos a história de um paralítico que foi levado por seus amigos até Jesus. Mas nós precisamos entender um pouquinho dessa história. Jesus ele estava numa casa e nessa casa haviam muitas pessoas. Afinal, todo mundo queria ouvir as pregações de Jesus, ouvir os seus ensinamentos, e por isso não havia espaço nenhum naquela casa. Imagina só, haviam pessoas na porta, na janela, não tinha espaço para entrar mais ninguém. E aí havia um paralítico. E olha só que interessante, lá em Lucas, no capítulo 5, a palavra de Deus também traz essa passagem bíblica e vai nos dizer que 4 amigos levaram esse paralítico até Jesus. Ou seja, 4 amigos desse paralítico tentaram levar ele até Jesus, mas eles não conseguiram entrar na casa porque estava cheio de gente. Agora imagina que interessante, que nem o tio Dé falou, não tinha por onde eles entrarem na casa. Olha só como esses amigos amavam esse paralítico. Eles tiveram a ideia, a criatividade de pegar ele, levar até o telhado da casa, abrir um buraco e descer ele pelo telhado da casa para que ele pudesse se encontrar com Jesus. Imagina só o medo que não deve ter dado nesse paralítico. 4 amigos seus te pegam, amarram ali a tua maca com, sei lá, uma corda e descem pelo telhado. Se fossem os meus amigos. Se fosse eu no lugar desse paralítico, eu estaria tremendo de medo. Mas o interessante é, nessa passagem, o paralítico não tinha fé que Jesus ia salvar ele. Porém, os amigos dele tinham fé. Os 4 amigos, eles tinham muita fé que Jesus pudesse salvar. E o paralítico teve a coragem de deixar eles descerem ele pelo telhado. E a partir dali, a partir dessa coragem e da fé dos 4 homens, Jesus curou o paralítico. Agora a gente vai entrar na questão do pecado. Então Jesus olha para o paralítico e diz: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. E sabe por que Jesus olha para o paralítico e fala isso? Porque Jesus enxerga além da carne, além do físico. Ele enxerga o coração. E ele viu que além do paralítico precisar da cura física, ele precisaria também da cura espiritual.
Por isso, ele perdoou os pecados do paralítico. E muitas vezes assim somos nós. Diante de tantas situações que estamos vivendo, nós estamos paralisados no desânimo, no medo, na tristeza, na angústia, muitos até em depressão. Muito mais do que uma cura física, muitos estão precisando de uma cura espiritual. Mas para variar, sempre tem aquele povo que sempre reclama, nunca tá contente com nada. Pois é, e apesar de eles verem que Jesus curou o paralítico, eles ainda estavam reclamando. Será? Será que é verdade? Será que ele fez isso mesmo? E aí então, Jesus, para mostrar que ele, além de fazer uma cura na alma, ele também podia fazer uma cura física. Aí então ele olha para o paralítico e diz: levanta-te e anda. E naquele momento o paralítico ficou curado e se levantou da sua maca. Mas sabe por quê? Jesus olha no fundo do nosso coração e além de curar o nosso coração, curar nossa alma, ele ainda cura nossas doenças físicas, apesar de toda a murmuração, de todo aquele povo reclamando, que ele nos ama e ele sempre vai querer o melhor pra gente. Ele nunca vai querer deixar a gente doente, ele nunca vai querer deixar a gente triste, como o tio Délio falou antes. Ele ama a gente e ele sempre vai querer o melhor. E como a gente leu ali no versículo 6, ele fala pro paralítico: toma a tua maca e volte pra tua casa. Mas por que ele disse isso pro paralítico? Pega a tua maca e vai pra tua casa, né? Jesus, ele quer dizer para o paralítico, aquele homem que já está curado, que antes aquela maca que o carregava, agora já não tem mais domínio sobre ele. Agora é ele que tem a opção de fazer as suas escolhas, abandonar os seus pecados e viver uma vida com ele. E por que voltar para casa? Jesus o manda voltar para casa porque é na sua casa, é muitas vezes na nossa casa, que começa esse processo de cura. Dentro de casa, a gente tem que começar o nosso processo de cura, perdoando nossos pais. Porque se a gente não perdoa dentro de casa, lá fora a gente também não vai conseguir. E como é difícil perdoar, muitas vezes, aqueles que estão tão próximos da gente. Situações que ocorrem dentro da nossa casa, não é verdade? E é aí que a gente entra no nosso tema principal, que é o senhorio de Jesus, que além de Jesus curar os nossos defeitos e as nossas doenças físicas, ele vai curar os nossos pecados e ele vai curar as nossas doenças interiores, as nossas doenças da alma. E é assim que começa o nosso processo de salvação, o nosso processo de cura, para que assim a gente possa finalmente chegar aos céus para estar ao lado de Jesus. Mas para tudo isso acontecer também, a gente precisa se dispor. A gente precisa tomar a decisão de fazer esse processo de cura interior, para deixar também que o Senhor primeiramente cure o nosso coração. E isso só acontece, crianças, com a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos auxiliar nesse processo de cura interior, também fazendo com que a ação de Deus na nossa vida nos faça perdoar aqueles a quem nós temos que perdoar e o nosso coração vai sendo transformado com o amor de Deus. Porque como o tio Dé falou, a gente precisa se dispor a isso. Porque Jesus pode nos salvar, ele pode nos salvar, ele pode nos ajudar. Só que a gente também tem que fazer a nossa parte. Porque ele também quer que a gente se ajude, né? Ele quer que a gente dê o nosso sim, para que assim o Espírito Santo possa entrar no nosso coração e fazer o que Deus quiser, né? E nós precisamos, como nessa passagem bíblica do paralítico, porque muitas vezes, em algumas situações que nós estamos vivendo, já não acreditamos mais, já perdemos as esperanças, mas nós precisamos ter a certeza que nós temos amigos que estão rezando por nós e nos levando até Jesus. E você, tem algum amigo que está te levando até Jesus? Então, isso é muito interessante, a gente parar para analisar. Porque esse paralítico foi salvo não pela fé dele, mas pela fé dos amigos dele. Porque ele já não tinha mais esperança de ser curado. E através da esperança desses amigos, ele teve a coragem de deixar nas mãos dos amigos e eles resolvessem o problema. E por causa disso, ele finalmente foi curado, não só fisicamente, mas espiritualmente. Aproveite esse tempo para pensar, né? Quais são as suas paralisias?
Você tem Os uns medos. amigos que te levam pro céu? As Que te angústias. carregam até o telhado de uma casa e te frente ao jogam seu no coração. lugar pra você ser salvo. Porque assim, ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu não tinha fé, eu não tinha esperança, eu não tinha nada. Não. Aí, um belo dia, surgiu uma pessoa que rezou por mim 6 anos. Eu tô com uma vergonha na cara. Eu tô rindo, mas é de nervoso. E muitas vezes nós também ficamos paralisados com os nossos medos, nossos traumas. E essa paralisia, essas situações, elas muitas vezes nos impedem de viver toda a obra da graça de Deus na nossa vida. Mas a gente precisa deixar que Deus trabalhe em nós para que a gente possa se abrir verdadeiramente a toda a ação dele na nossa vida. Então é isso, galera. Vamos fechando por aqui. Então, turminha, o que vocês acharam do grupinho? Gostaram? Eu amei o grupinho de hoje, pessoal. E semana que vem a gente espera vocês aqui para mais um grupinho de oração super bacana. Até lá. Beijão. Então esse foi o nosso Grupinho de